à Open Week do mestrado e do doutorado em Direito do IDP. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como funciona o nosso programa de pós-graduação em Direito, a partir dos relatos dos professores que fazem parte do programa e também do meu relato, que sou aluna do mestrado profissional. Eu me chamo Caroline e hoje eu recebo nesse encontro a professora Karen Kassmaier, o professor Guilherme Pinheiro e o professor Carlos Vinícius, que por acaso ainda tem o ônus de ser meu orientador também. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria começar fazendo uma pergunta que eu acho que todos os futuros alunos do IDP querem saber, que é o que vocês, que são professores também de outras instituições, entendem que é o diferencial do IDP. Vou começar passando a palavra para a professora Karen, por corporativismo feminino mesmo. Bom, então, boa noite a todos e a todas, né? É um prazer estar participando desse webinar. E, na medida do possível, vou tentar esclarecer todas as dúvidas, né, dos nossos futuros alunos. Bom, acho que um dos diferenciais do IDP, né, eu já fui professora de universidades públicas, né, já dei aula, me mudei, né, antes eu vim de Curitiba, então eu dei aula na UFPR, na PUC do Paraná também, depois mudei para Brasília e hoje eu sou professora exclusivamente do IDP, né. A proposta do mestrado profissional é uma proposta muito interessante, né, porque ela visa justamente essa interface entre a teoria e a prática. Então, as disciplinas, elas são estruturadas e ministradas com base justamente nessa vertente prática, né, da disciplina, com foco, né, num conhecimento bastante atual e em estudos de caso. Então, acho que esse é um diferencial muito grande, né, para quem almeja fazer um mestrado profissional. Além da estrutura, obviamente, do IDP, do corpo docente, que é altamente qualificado, né, de todo o suporte que a instituição oferece. Então, acho que esses são os principais diferenciais do IDP, a qualidade do corpo profissional, né, além, é claro, de ser uma instituição um tanto quanto valorizada no mercado. E, professor Guilherme, para você, quais são os diferenciais do IDP? Eu vou na linha do que a professora Karen falou. Eu acho que tem a ver com a metodologia empregada principalmente no mestrado profissional em Direito, que é essa conciliação entre a teoria e a prática, o estudo de caso, e isso junta com a qualidade do corpo docente, que muitos deles atuam na área diretamente, ou seja, estão ali naquela fronteira do conhecimento nas suas áreas específicas e podem trazer essa experiência prática para os alunos, né, de uma forma atual, de uma forma dinâmica, e que os alunos podem aprender esse conteúdo e aplicá-los também na prática, né? Então, eu acho que essa parte empírica, combinada com essa capacidade do corpo docente de trabalhar na área, eu acho que é o diferencial. E agora o professor Carlos Vinícius, que eu sei que você veio da USP e que faz parte de diversos grupos de estudo, conhece muitas outras instituições. Na sua opinião, qual é o diferencial do IDP? Carol, tudo bem? Tudo bem, Karen? Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Carlos. A professora Carol e o professor Guilherme já falaram, destacaram que o que destaca o IDP é o fato de ele conciliar ou propiciar a conciliação entre uma atuação prática e uma pesquisa acadêmica voltada à solução de problemas que nós vamos encontrar no nosso dia a dia. O mestrado profissional ele possibilita ao acadêmico do mestrado profissional busca de soluções com base em dados, com base em pesquisas empíricas, pesquisas de campo, construção de soluções dentro de um ambiente acadêmico, o que para muita gente, menos enfadonho, talvez, que o mestrado acadêmico, né? Que é o mestrado vocacionado a uma discussão em tese, a dogmática. E no IDP, e a professora Karen destacou isso muito bem, o IDP ele propicia um ambiente de pesquisa, que é um ambiente que nós encontramos seguramente nas melhores
o ambiente físico nas melhores academias do mundo, né? Ele tem fisicamente, arquitetonicamente, ele é um ambiente propício a esse tipo de pesquisa, a esse tipo de imersão. Soma-se a isso o corpo docente que mistura um corpo acadêmico com profissionais que estão marcadamente nos tribunais superiores, onde essas grandes questões são debatidas ou essas grandes questões acabam desbordando. Então, o IDP, para mim, o que marca o IDP é fazer a ponte entre o acadêmico do IDP e eventuais resultados práticos que nós vamos encontrar algum tempo depois, até como resultado dessas pesquisas, nos tribunais superiores, no Tribunal de Contas, no Ministério Público. Essa ponte, essa imersão, esse contato com esse tipo de profissional destaca sobremaneira o IDP e faz com que, obviamente, a pontuação dele seja uma das melhores do país. Eu, como aluna, posso dizer que eu concordo com todos vocês, porque realmente o diferencial que me levou a escolher o IDP foi a questão da qualidade dos professores, porque é inequívoco, né, que a gente tem aula com professores assim altamente gabaritados, doutores, pessoas que são engajadas na área acadêmica, que fazem pesquisa, que estão sempre dentro da academia mesmo, juristas de renome, e ministros, todas as pessoas que realmente atuam na área do direito e estão sempre lá de perto, passando para a gente a parte prática da melhor forma possível. Então, para mim, isso daí foi o diferencial. Deixa eu te fazer uma pergunta de antemão. Por que você se interessou, você que já estava no mercado da advocacia, por que você se interessou por fazer o mestrado? O que te levou a isso? Eu me interessei porque eu sempre quis dar aula, que é uma coisa que eu sempre sonhei, em ser professora, em entrar mesmo para essa parte acadêmica. E também porque, em determinado momento da minha carreira, eu percebi que eu precisava ter algo mais assim para me diferenciar, entendeu? Na advocacia mesmo. Então, foi por esses dois motivos que eu procurei. E aí, eu vi essa questão da qualidade dos professores e quis uma forma que se adequasse ao fato de que eu trabalho e não posso me dedicar exclusivamente à academia. Então, eu queria fazer um mestrado sem perder a qualidade, aí eu optei pelo mestrado profissional, e para mim foi muito bom, muito adequado, porque todas as aulas ficam concentradas nos finais de semana, de 15 em 15 dias, então dá para trabalhar, dá para exercer atividade de advocacia ou qualquer outra atividade, e mesmo assim não perde a qualidade do ensino, porque pelo menos o que eu percebi assim, é que o IDP é muito focado em manter essa qualidade no mestrado profissional, assim como no acadêmico. Então, esses pontos foram principais, a qualidade, essa possibilidade de eu estudar e trabalhar ao mesmo tempo sem perder a qualidade, e foi fundamental também esse modelo que é voltado para quem trabalha e que ele te permite também terminar as aulas do mestrado em um pouco mais de um ano. Então, você consegue assim se organizar para assistir todas as aulas em um ano e pouquinho, e depois se dedicar mesmo à dissertação, que agora é o momento que eu estou, né? Que eu comecei em fevereiro do ano passado, e aí já qualifiquei agora, a gente está em julho, e já vou terminar provavelmente esse mês. Então, em um ano e meio eu assisti todas as aulas, porque essa concentração também no final de semana, ela é pesada, assim, ela é intensa, mas também você termina muito rápido. E aí agora eu já vou finalizar um ano e meio depois. Então, por tudo isso, eu acho que foi o diferencial esse estilo de mestrado profissional. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham que é necessário para os alunos para que eles consigam iniciar e terminar um mestrado? O que vocês esperam no projeto de quem vai se candidatar? O que precisa ter ao longo do caminho? E para finalizar, o que precisa? A Karen começa. Bom, acho que essa é uma questão muito importante, né? Ela envolve inicialmente justamente esse planejamento, né? O que o aluno ele está planejando para si, né? Então, acho que toda decisão de iniciar um mestrado,
seja ele um mestrado profissional ou não, né, envolve um planejamento, ou seja, você vai ter que dispor, né, aí nos próximos 12 meses, 24 meses, de um tempo. Claro que, como a Caroline já colocou, né, nessa proposta do IDP, há uma possibilidade de conciliar o trabalho com o mestrado em razão, né, das aulas serem condensadas, né, a cada 15 dias, mas existe a necessidade de um planejamento de que naquele biênio futuro vai haver necessidade de uma dedicação para leitura, para acompanhamento das aulas, para entrega também, né, dos materiais, dos artigos que forem solicitados, enfim, em cada disciplina, e, sobretudo, depois também para trabalhar, de fato, na dissertação. Então, acho que é um planejamento prévio de que uma predisposição para o engajamento, né, no estudo nesse período. Acho que é importante também a maturidade no sentido de o aluno saber, de fato, qual é o foco da pesquisa que ele pretende abordar, né? Pelo menos uma definição já bastante concreta da área de pesquisa, né, de um tema, para que não surjam durante as disciplinas e mesmo na própria elaboração do trabalho dúvidas em relação ao problema de pesquisa, né, ao foco da pesquisa que ele pretende dar. Então, claro que isso vai sendo amadurecido durante o primeiro ano, né? Acho que é um amadurecimento bem grande do projeto e da literatura também, da bibliografia, que é propiciada, né, por todas as disciplinas, mas acho que sempre é importante esse acompanhamento do projeto, do problema de pesquisa, da definição do escopo do trabalho, para que ao final, né, ao cabo do mestrado, a entrega do trabalho seja um sucesso, né? Acho também importante para todos os alunos, né, a importância da participação em todas as disciplinas e a oportunidade que as disciplinas elas tragam para o aluno um aprofundamento, um conhecimento que seja levado eventualmente para a dissertação. Eu sempre digo para os meus alunos, né, que a minha disciplina é Direito, Desenvolvimento e Meio Ambiente, e Sustentabilidade. Então, muitos alunos, muitas vezes, nunca trabalharam com direito ambiental, nunca analisaram nenhuma jurisprudência em matéria ambiental, mas eu sempre procuro fazer com que o aluno, em algum momento da disciplina, ele se interesse por algum tema, ou ele aprofunde algum estudo, alguma das temáticas que foram apresentadas, para que ele leve isso para si, para o seu trabalho, eventualmente para a sua dissertação. Então, o tema, a interface de sustentabilidade com o direito ao desenvolvimento, né, a questão do direito fundamental ao meio ambiente, a relação disso com o direito tributário, com o direito, enfim, qualquer área do direito civil, direito penal, sempre haverá algum tema que ele pode levar e fazer algum tipo de análise na sua dissertação, seja numa aula de rodapé, seja numa reflexão com uma literatura que foi analisada. Então, acho que é importante acompanhar as disciplinas e sempre lembrar de trazer para a sua área de atuação algum conhecimento que possa ser aproveitado, seja no campo profissional ou para a sua dissertação. Mas acho que o principal é a organização do tempo, o planejamento, e não deixar, né, para depois a entrega de trabalhos, né, aproveitar o máximo possível a disciplina para elaborar artigos, já para aproveitar para aprofundar a dissertação e, enfim, algum capítulo da dissertação. Acho que essas são as principais dicas. Professor Guilherme? Acho que o que eu posso complementar que a professora Karen falou, eu acho que é um foco no projeto, especialmente na questão do mestrado profissional, né, de você ter pelo menos alguns elementos empíricos para levar, que não seja uma pesquisa puramente teórica, né, que contém elementos apenas hermenêuticos ou de interpretação das normas jurídicas, ou seja, você tem que trazer alguns elementos empíricos aí para o seu projeto, né? Isso vai te ajudar muito numa banca de seleção, seguir aqueles critérios, né, que são orientados no edital. Eu acho que isso aí ajuda demais, né? Eventualmente falar com algum professor, né? Não tentar pegar ganhar alguma vantagem numa eventual banca, mas falar com algum professor que você já tenha contato na graduação, no seu curso, onde quer que você esteja, para tentar também ajudá-la a trazer uma bibliografia mais reforçada para essa seleção. Durante o curso da pós-graduação estrito sensu, a dica que eu diria é principalmente levar a sério as disciplinas e tentar ler. Eu sei que às vezes é chato, não é a nossa área de expertise, não é a área que a gente vai querer se aprofundar,
mas tentar levar a sério todas as matérias que você puder e ler a bibliografia. Pode ter certeza que você vai carregar isso para o resto da sua vida, né? Quantas vezes eu não estou aqui e aí tem alguma interdisciplinariedade em alguma área que eu estou tratando do direito, eu me lembro de uma cadeira da graduação, eu tenho lá todos os meus papers, os artigos, os livros separadinhos na estante, todos lidos, sublinhados, isso acaba ajudando, né? Isso dá uma visão completa, como a professora Karen falou. Ainda que não seja a nossa área de expertise, esse conhecimento complementar dessas outras disciplinas vai acabar enriquecendo o seu contexto jurídico, ampliando a sua visão e te dando muito mais recurso jurídico mesmo para que você possa enfrentar os seus problemas no dia a dia, né? Eu vi uma pergunta aqui no chat sobre a questão de inovação, né? Se o mestrado comportaria, por exemplo, alguma área da questão de inovação. E eu acho que sim, eu posso falar por mim. A minha área, eu dou uma disciplina, né, que é uma matéria obrigatória no mestrado profissional, que é Direito Econômico Contemporâneo. Até pelo nome da disciplina, contemporâneo, e pelo aspecto do mestrado profissional, eu procuro caminhar um pouquinho para o lado, digamos assim, do direito internet, direito econômico da internet, regulação econômica do espaço virtual. Então, esse tipo de coisa está no bojo da minha disciplina, estaria no bojo de uma eventual orientação, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um tema válido, sim. Eu acho que tem muita coisa de inovação, de regulação de inovação, de startups, que está dentro aí, possivelmente, de uma pesquisa de mestrado profissional. Isso não tem a menor dúvida. Professor Carlos Vinícius. Bom, Carol, eu e o professor Guilherme, há pouco tempo, fizemos parte da última seleção de mestrandos ou de candidatos ao mestrado, né, professor? Acho que foram 2, 3 dias em que nós ficamos dedicados à seleção. E uma maratona, né? Uma maratona, numa noite chuvosa que avançou pelas 11 horas. Mas tudo bem. Pelo menos o café era bom. E aí, uma coisa que chama atenção, e o professor Guilherme destacou para o possível candidato, é muito importante que ele saiba a diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. O candidato que apresenta um projeto com uma pesquisa exclusivamente bibliográfica, com uma pesquisa sem nenhuma matriz prática, sem só na dogmática, isso não se enquadra ao mestrado profissional. Pode servir para um mestrado acadêmico. Então, o primeiro passo, me parece, que é uma recomendação, é que o possível candidato ele pesquise um pouquinho das diferenças entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico para saber o que ele se interessa, onde se aplicar, né? Esse para mim, é o primeiro ponto. O segundo ponto é não tentar construir um projeto apenas para entrar. É muito importante, eu sempre falo isso, é muito importante que a gente tenha paixão por aquilo que a gente projetou. Porque é muito comum, e isso acontece, que no meio do desenvolvimento aquilo vai ficando cansativo. Se você não estiver apaixonado, você vai abandonar aquilo com muita facilidade. Então, é bom que você esteja muito apaixonado, com muito tesão naquele negócio, porque a chance de você perder o ritmo, de você esmurecer, porque é cansativo, é grande. E aí, soma-se a isso algo que todo mundo já disse, a professora Carmen já disse, que você tem que se planejar. E esse planejamento não é apenas o planejamento de tempo, o planejamento econômico, o planejamento de dedicação a estudo, nada disso. Você tem que se planejar e ver se é isso realmente que você quer. Porque é ruim para o aluno que se frustra por não conseguir concluir e é muito ruim também para o IDP se um aluno não conclui. Então, para a instituição é ruim e para o aluno também é ruim. Porque, veja, na seleção há sempre rivalidade de vagas. Pessoas ficam de fora, pessoas boas ficam de fora. O senhor Guilherme e eu, nós testemunhamos alguns casos de pessoas muito boas que não conseguiram entrar e o critério de desempate foi quase nada. Então, se você não se dedica, não se planeja e não tem paixão por aquilo e não acredita naquilo que você está escrevendo, bem possível que você vai esmurecer em algum momento, porque é óbvio que em algum momento isso pode ficar enfadonho, pode ficar chato, o estudo, a dedicação, ele é um exercício cansativo, né? Até você pegar o ritmo daquilo, entrar no ritmo do estudo, isso pode cansar um pouco no começo, mas é muito prazeroso, vale muito a pena e eu tenho certeza que você sai outra pessoa.
Você sai outra pessoa pelos contatos que você fez, você faz outra pessoa pelo tanto que você estudou, que não fosse essa necessidade de estudo no ambiente ordinário da nossa vida, possivelmente você não faria, e você sai outra pessoa porque quando você junta conhecimento, troca de ideias, esse relacionamento acadêmico em que há uma pluralidade de pensamentos, você muda, né? Você passa a entender mais as pessoas, compreender outros pontos de vista, mudar pontos de vista. Então, vale muito a pena, mas é preciso planejar e é preciso ter certeza que é isso que você quer. É verdade, é super intenso, super trabalhoso, mas realmente muda a carreira, porque acho que tem a carreira antes do mestrado e depois do mestrado, né? Porque muitas portas se abrem, a gente se desenvolve, aprende a dar aula, aprende a falar em público, é diferenciado mesmo. Fora as pontes que a gente faz dentro da sala de aula mesmo, porque tendo aula com o ministro, colegas da área, você acaba fazendo muitas pontes e se desenvolvendo muito também. E aí, pegando o gancho dessa pergunta do chat, também tem uma nova pergunta sobre o projeto de pesquisa, se pode mudar ao longo do caminho o projeto de pesquisa. Eu queria que vocês falassem um pouco da área de pesquisa de cada um e respondessem essa pergunta que está aqui no chat, se existe algum problema em mudar de área, mudar o tema no meio do caminho. O que vocês acham disso? Começando pela professora Karen. Bom, vou falar um pouquinho da minha área, né, de atuação, né, como eu mencionei, né, a minha disciplina, ela entra na área de direito administrativo, mas o foco é justamente o direito, o desenvolvimento e a sustentabilidade. Então, é uma disciplina que tem um tema bastante amplo, como vocês podem notar pelo título, mas o nosso objetivo é trabalhar, sobretudo, o direito ambiental, né, o desenvolvimento sustentável, né, e a sustentabilidade como um princípio, né, da ordem econômica e um princípio constitucional. Então, a gente trabalha na disciplina temas relevantes do direito ambiental com relação ao desenvolvimento e sempre, né, com cada disciplina, cada aula, sempre com uma análise temática prática com bastante ênfase, né? Então, é claro que num primeiro momento a gente traz uma introdução mais teórica, né, da sociedade do risco, os fundamentos do direito ambiental, né, a própria sociologia ambiental que embasa, né, toda a teoria, né, do princípio da precaução, dos riscos, né, sob a ótica do direito, mas depois nós adentramos, depois de uma análise constitucional do direito ambiental, nós adentramos os principais temas do direito ambiental hoje. Então, mudanças climáticas, tributação e meio ambiente, né, nós trabalhamos com instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental e a jurisprudência, né, mais atualizada sobre o tema, e nesse tocante também fazemos uma análise da importância dos princípios do direito ambiental, principalmente para a resolução dos casos práticos, né, o princípio da precaução, o princípio da prevenção e o próprio princípio da sustentabilidade. Trabalhamos também o tema do Código Florestal, né, que hoje a importância, né, do Código Florestal diante de qualquer análise do direito imobiliário, né, do próprio licenciamento ambiental, enfim, regularização fundiária, né, são temas muito relevantes, e eu sempre procuro trazer na disciplina ou um julgado, né, ou algum leading case, né, ou a gente trago bastante também palestras, agora, né, principalmente nessa nossa última disciplina que foi concluída, né, não faz um mês, né, em razão aí até mesmo das aulas online e da própria situação atual em que nós temos muitas lives, e tivemos muitas lives sobre o tema meio ambiente, né, nesse último mês eu trouxe também vários debates que ocorreram, né, online para a nossa sala de aula. Então, a ideia é justamente trazer a atualidade do tema do meio ambiente relacionado com o desenvolvimento, mas não numa perspectiva teórica, e sim uma perspectiva de resolução de casos práticos, né? E eu comecei no mestrado agora, né, com essa disciplina, então talvez eu não possa contribuir tanto em relação ao processo seletivo, né, como os demais professores,
Mas tentando aqui responder, e os meus colegas acho que podem complementar, a questão do projeto de pesquisa, né, se ele é mais sintético que o acadêmico, eu não vejo talvez como sendo um projeto de pesquisa mais sintético, mas sim mais enfático justamente nessa ponte entre teoria e prática, né? Eu acho que já foi esclarecido aqui que o projeto de pesquisa ele tem que ter uma ênfase muito grande, né, ao caso empírico e não trazer apenas a dogmática, apenas, enfim, a bibliografia que vai retratar a questão jurídica, mas sim que haja, de fato, com bastante objetividade, né, o foco que se pretende trazer com a pesquisa em relação à resolução de um caso prático ou análise da jurisprudência, ou, enfim, um estudo de caso. Acho que esse é o mais importante, né? Então, não digo que ele é mais sintético, mas digo que ele tem um foco diferenciado, né? Acho que os colegas podem, talvez, complementar e trabalhar as outras questões que estão aparecendo aqui no chat. Professor Guilherme? Bom, sobre uma pergunta que tem aqui no chat também, né, se o mestrado profissional ele teria algum empecilho para se futuramente o candidato quisesse fazer um doutorado, né? Não, gente, o mestrado profissional ele tem o mesmo status do mestrado acadêmico para todas as finalidades possíveis e legais, tá? Seja para você se qualificar para fazer um doutorado, seja para você ter algum aumento no seu salário, ganhar alguma gratificação como servidor público, enfim. O mestrado profissional ele serve para todos os propósitos que o mestrado acadêmico serve também para fins legais, né? Então, não existe nenhuma diferença. Então, você pode fazer um mestrado profissional e depois fazer um doutorado acadêmico, não vai ter nenhuma restrição em relação a isso, tá? Bom, em relação às matérias que eu abordo na minha disciplina, né? Por enquanto, eu dei essa disciplina Direito Econômico Contemporâneo, é uma disciplina, é uma das 4 disciplinas obrigatórias do mestrado profissional, mas a gente tenta sempre, como a professora Karen falou, não ficar simplesmente numa exposição teórica daquela disciplina, mas tentar entrar em casos concretos, em discussões atuais, né? Então, como tem esse nome contemporâneo, né? Justamente a gente tenta puxar um pouquinho para essas questões mais contemporâneas do direito econômico. E tem a ver muito com direito digital, direito internet, tá? Então, a gente fala, por exemplo, de marco civil da internet, a gente fala de regulação desses novos aplicativos da economia compartilhada, Uber, Airbnb, Netflix, WhatsApp, né? O que isso acarreta, como é que isso se compara com serviços públicos tradicionais que existiam, né? Como telefonias, televisão por assinatura, o serviço de hotelaria, por exemplo, quais são as implicações regulatórias e jurídicas disso, né? Ao mesmo tempo, a gente tem também uma parte de regulação econômica, tá? E de direito econômico propriamente dito. A gente fala um pouquinho de análise econômica do direito, a gente fala de direito e desenvolvimento, a gente fala de análise crítica do direito, tá? Então, a gente traz textos. Na segunda metade do curso, eu sempre procuro fazer uma discussão com os alunos, muitas vezes com a apresentação de seminários que gerem uma discussão acerca de alguns textos, tá? E isso também torna a aula bastante interessante. Existe também toda uma questões bastante recentes, por exemplo, essa questão de notícias falsas, né, de fake news, está sendo muito discutida agora no parlamento. Assim como a professora Karen, eu trabalho na Câmara como consultor legislativo e a gente se depara toda hora com esses temas novos, né, de regulação da internet, de regulação do discurso. A liberdade de expressão e economia também é uma coisa que tem sido cada vez mais discutida. Então, a gente está aí na crista da onda dessas discussões, a gente tem contato com as pessoas que estão elaborando as leis ali, e isso torna, assim, isso dá alguns elementos interessantes ali para discussão também do ponto de vista prático. Então, a disciplina ela tem essa pegada regulatório, econômica e digital, digamos assim, tá? Então, é isso que digamos assim, de um modo geral, é o que seria o panorama dessa disciplina e das matérias que eu abordo. Eu tenho também um grupo de pesquisa que eu montei, inclusive, para alunos da graduação, mas também tem alunos do mestrado, tá? Sobre regulação econômica e privacidade na internet. Então, a gente discute, por exemplo, o tema de proteção de dados pessoais, também é um tema bastante discutido, tá? Além dessa questão toda que eu falei de regulação das plataformas, tá? Dessas novas plataformas digitais. Então, é isso. Professor Carlos? Bom,
Acho que todos já, sobre as questões que estão aqui no chat, sobre o mestrado profissional, acho que ficou bem claro, ele não é um projeto mais simplório, ele é um projeto em que nós temos que bater o olho e enxergar qual é o problema que você quer resolver. Essa é a primeira questão. Segundo, você tem acesso a dados que te permitem estruturar uma pesquisa para chegar onde você quer? Porque, eventualmente, muitos candidatos, isso aconteceu muito com alguns candidatos que eu e o Guilherme examinamos, o candidato dizia, bom, eu trabalho na área, eu tenho acesso a esses dados, mas esses dados são sigilosos. Bom, cara pálido, se é sigiloso, você não pode trazer isso para um mestrado. Você não vai ter como expor esses dados. Como é que a gente vai checar se aquela estrutura de análise de dados que você está fazendo, se você não tem como mostrar o dado? Então, primeiro, você indica o que você quer e, segundo, como você quer pesquisar. E, a partir disso, fica fácil para a banca analisar se aquela proposta, aquele projeto que você apresenta, ele fica de pé e ele é viável do ponto de vista da pesquisa não acadêmica, mas profissional. O professor Guilherme já destacou, e quanto a isso, todos os eventuais candidatos podem ficar bastante tranquilos, porque do ponto de vista normativo, não há nenhuma diferença, nem para o candidato que queira se habilitar posteriormente, se aplicar para um doutorado, ou concorrer em um concurso, ou obter alguma gratificação em sua atividade profissional, não há nenhuma diferença, né? É simplesmente o enfoque. Se você quer algo mais teórico, mais dogmático, o seu mestrado não é o profissional. Se você quer trabalhar com dados, com pesquisa de campo, com empirismo, aí o seu mestrado é um mestrado profissional. A professora Karen e o professor Guilherme ia falando aqui, eu já anotei até 3 projetos de pesquisa, acho que eu vou me habilitar para o mestrado profissional, mas eu não vou fazer com o Guilherme, não, vou fazer com a professora Karen. Olha só, no cruzamento das duas disciplinas, vão surgindo, a gente vai ouvindo e vai surgindo ideia, né? Olha só, pesquisar, por exemplo, monetização de ativos ambientais, pega a questão econômica e pega a questão ambiental. Criptomoedas ambientais. Eu sei que tem um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás que desenvolveu uma produção de energia e eles transformam o ativo de energia em criptomoeda que já é comercializada. Então, e aí eles estão hoje, e aí o professor Guilherme sabe falar isso melhor que qualquer pessoa, o Banco Central está lá tentando uma regulação sobre essas criptomoedas, que é algo ainda um pouco cambiante. O impacto da economia, o impacto da política ambiental na nossa macroeconomia, é algo que nós estamos assistindo hoje. Produtos brasileiros sendo barrados mundo afora por conta da nossa política ambiental. Então, ouvindo, e isso aqui em 5 minutos de ouvindo os professores, a gente vai tendo ideias sobre materiais de pesquisa. Na aula, e aí o professor Guilherme e a professora Karen já disseram também, que é muito importante que a gente ouça com atenção todas aquelas disciplinas, porque apesar de inicialmente aquilo pode não estar na nossa linha de desenvolvimento, mas tudo é ligado, o direito é um só, a gente faz uma divisão, mas no final das contas, essa divisão é só para sustentar a nossa incapacidade de completude, né? O raciocínio global do direito e a admissão, a intronização na nossa pesquisa dessas outras áreas vai nos permitir enriquecer sobremaneira a pesquisa. É possível, e aí é óbvio que existe um deadline para isso, mas é possível a mudança de projeto de pesquisa antes da qualificação, né? É possível que se faça isso. Sobre a minha área de atuação especificamente, a minha área é direito de Estado, eu sou pesquisador na área do direito administrativo. No IDP, eu já ofereci disciplina, por exemplo, de teoria geral do ato administrativo, trazendo aquelas posições clássicas e uma nova visão do direito administrativo, de um ato administrativo que não seja autista, um ato dialogado, que se aproxima do processo. Serviços públicos, e aí, obviamente, com as decorrências do serviço público, contratualizações, análise dos contratos. Nesses tempos agora de pandemia, o direito administrativo, o professor Guilherme sabe disso, o direito administrativo se enriqueceu sobremaneira no debate, né? Inicialmente, alguns entusiastas do direito administrativo old school começaram a anunciar que era o retorno de Eli, né?
ele não morreu, então os atos de autoridade voltaram com tudo, para na sequência a gente perceber que não é nada disso, que é a possibilidade de evolução do direito administrativo para um direito administrativo muito mais dialogado, muito mais concertado com C e não com S, né, obviamente, mediado, em que aquelas matrizes de risco, eventualmente, dos contratos já não fazem frente ao imponderável, que esse brincar de Deus, que era aquela matriz de risco para prever o que aconteceria nos próximos 30 anos em uma concessão, ela não serve mais para muita coisa, que é muito melhor a gente fazer previsão de como a gente vai discutir a relação quando alguma coisa der errado. Fixar os parâmetros, um framework ali para discutir, é muito mais relevante do que tentar prever o futuro e alocar risco para o imponderável. Então, esse quadrante pandêmico que a gente viveu esse ano, está vivendo ainda, ele possibilita grandes pesquisas em todas as áreas, na área de inovação, na área econômica, na área ambiental, no direito constitucional, discursos no mundo todo, questões no mundo todo palpitando, né, por conta de como as nações enfrentaram restrições ou imposições em razão da pandemia, questões ligadas a contratos, a controle, que é algo que a gente vai viver daqui a pouco. Então, tema, material de pesquisa, a gente tem demais. Eu estou vendo alguém perguntando aqui sobre tombamento e dever de indenização. É um teminha old school, né, Renato? Mas tudo bem, a gente trabalha. Você sabe que o professor Floriano, que é o atual diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, quando ele foi fazer a tese dele de livre docência, ele encontrou com um outro grande professor, também grande amigo, o professor Carlos Ari Sundfeld, e o Carlos Ari perguntou para ele, Floriano, você está escrevendo sobre o quê na livre docência? Ele falou, estou escrevendo sobre bens públicos. O Carlos Ari falou, esquece, você não vai ser aprovado. Esse tema é muito chato, é muito antigo, isso aí não dá nada. Esquece. E ele continuou no tema. E como é que ele continuou no tema? Ele puxou para a área do professor Guilherme. Ele tratou sobre... Ele fez uma análise econômica das utilidades públicas. E aí ele começou a passar um filtro econômico nos bens e nas utilidades públicas. Ou seja, o que inicialmente poderia parecer muito chato, muito old school, bens públicos, ficou algo que hoje todo mundo usa. Essa tese dele é livro de cabeceira em procuradorias. Então, o tema pode parecer muito chato, igual esse que você sugeriu, mas pode ser que você consiga fazer uma análise inovadora, né? E isso é isso que a gente espera, na verdade. Deixa eu perguntar para a professora Karen e para o professor Guilherme, como é que vocês entraram nisso, assim, nessa vida acadêmica? O que levou vocês a isso? Carlos, bom, no meu caso foi simplesmente um motivo um pouco diferente da Carolina. Eu não tinha essa pretensão de dar aula, por incrível que pareça. Lá em 2005, quando eu comecei a fazer a minha primeira pós-graduação, eu não tinha essa pretensão de dar aula, né? Pretensão de docência. Então, eu simplesmente para me qualificar melhor, né? Para me colocar melhor no mercado de trabalho. E depois que eu entrei no mestrado, é que realmente, tendo contato com a vida acadêmica, com o método científico e tal, isso foi me agradando. Você se acostuma a falar em público, como a Caroline falou, quer dizer, você tem que fazer apresentações, ler textos, trazer uma discussão para a turma. O professor Barroso, quando eu estava fazendo doutorado, ele foi meu ministro Barroso, foi meu professor na UNB, e ele falava que a gente tinha que pegar um tema e ser o intérprete daquele tema, ser o relator daquele tema para a turma, né? Então, isso traz uma experiência ao longo do tempo para a gente e algumas pessoas se afeiçoam àquilo dali. Então, eu comecei um pouco assim com essa coisa um pouco mais de mercado e acabei um pouco mais do lado acadêmico. É claro que do lado profissional e do lado de mercado sempre ajuda, tá? Isso não tem a menor dúvida, seja na minha atividade como advogado, consultor, seja na minha atividade na Câmara dos Deputados como consultor legislativo, né? Então isso sempre ajuda. Mas o meu primeiro passinho que eu dei ali não era com pretensão de docência, por que pareça. Bom, eu me interessei pelo direito ambiental ainda na graduação. Naquela época, o direito ambiental ainda era uma disciplina optativa e eu não pude ter um aprofundamento muito grande, né, com a disciplina optativa. Então, eu optei em fazer um mestrado. Na época, eu fiz o mestrado em Curitiba, só tinha na PUC. Meu orientador foi o professor Vladimir Passos de Freitas, né, que foi presidente do
TRF da 4ª Região e é estudioso do direito ambiental há muitos anos. E o meu interesse era aprofundar o conhecimento na área ambiental. Eu tinha interesse em advogar e, eventualmente, até dar aula em direito ambiental, mas fui me apaixonando pela docência. Comecei a dar aula logo em seguida, em 2005, e fiz um doutorado também logo na sequência. Então, eu fiz o meu mestrado e já entrei num doutorado, mas aí eu segui um doutorado um pouco, não na área do direito, um doutorado um pouco diferente, que é um doutorado interdisciplinar em meio ambiente e desenvolvimento, porque a temática ambiental, né, como o professor Casmis colocou, ela não é só interdisciplinar, ela também é multidisciplinar. Então, quando você começa a estudar a questão ambiental, você começa a estudar a economia, você começa a estudar a questão agrária, você começa a estudar a sociologia, você começa a ter também interesse em noções, né, de biologia e assim por diante. Então, eu achei muito interessante essa proposta de um doutorado em meio ambiente e desenvolvimento. E o meu foco foi o tema da justiça ambiental no ambiente urbano. Então, eu trabalhei também tive um comitê orientador, não tive um orientador só, foi um comitê orientador, um geógrafo, né, para me propiciar toda essa questão da análise do território, a importância do planejamento urbano, e um filósofo, né, para trabalhar os conceitos de ética ambiental e justiça ambiental. Eu fiz um doutorado sanduíche na Alemanha. E sempre segui a carreira da docência, mas sempre em paralelo também advogando. E em 2014 eu me tornei também consultora legislativa, então continuo trabalhando, né, a docência com a prática. Acho que a consultoria ela nos permite, né, como o professor Guilherme colocou, trabalhar temas que estão na pauta ali do Congresso. Então, por exemplo, né, a temática do pagamento de serviços ambientais. A gente não tem um marco regulatório nacional sobre pagamento de serviços ambientais. É algo que está justamente sendo debatido hoje, que é muito importante, né? Os ativos ambientais, enfim, a própria discussão sobre a valoração dos bens ambientais, né? São temas que têm interface com outras disciplinas e são temas muito, muito recentes, né? Os títulos verdes, né? Toda a discussão hoje do Green New Deal, né? Que tem se falado nessa recuperação econômica pós-pandemia, né? Qual que vai ser justamente a ênfase, né? Do investimento público, né? Em que tipo de economia, em que tipo de indústria, né? Então, Europa e outros países eles já têm se pautado em uma retomada econômica verde, que justamente está baseada nas metas nacionais que foram pactuadas no Acordo de Paris. Então, há uma relação muito grande, né, entre o direito administrativo, o direito público, né, enfim, várias outras áreas do direito com o direito ambiental. Mas a minha carreira também sempre foi, então, paralela, né, a docência de um lado e a advocacia ou a consultoria legislativa no outro. Isso sempre me deu bastante subsídio para debater de forma mais aprofundada a questão ambiental, porque eu vejo que não há como a gente discutir só teoricamente, né, os fundamentos do direito ambiental, os princípios do direito ambiental, sem conhecer na prática justamente essa conflituosidade, né? Que o direito ambiental ele sempre é conflitivo, né? O direito social, o direito ambiental, o direito econômico, o direito ou a proteção do meio ambiente. Então, acho que isso ajuda bastante a compreender a principiologia, a trabalhar com a proporcionalidade, né, entre os princípios constitucionais, e acho que amadurece bastante a análise crítica também. Muito bem. Carol? A gente tem uma pergunta aqui no chat sobre o projeto de mestrado, se tem diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Essa eu acho que eu posso responder porque eu fiz o projeto e, na verdade, não é que o projeto do mestrado profissional ele é mais simples do que o do mestrado acadêmico, mas é um projeto mais prático. Então, quem for se candidatar para o mestrado profissional tem que levar um projeto de pesquisa que seja mais voltado para a prática e para demonstrações empíricas e mais voltado mesmo assim para o dia a dia de quem atua na área. Então, eu quando comecei quando eu fiz o projeto que eu fui me candidatar,
eu, como trabalho com direito administrativo, queria falar sobre o Sistema S, que eu já fiz consultoria no Sistema S, então era uma área de atuação muito forte. Mas aí, em virtude do direito administrativo old school, já não está sendo mais assim tão abraçado ultimamente, acabou que, conversando com os professores, conversando com o professor Carlos Vinícius, a gente foi modificando o tema e eu resolvi aprofundar os estudos sobre a Lei de Improbidade Administrativa e os impactos que a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro causaram na Lei de Improbidade Administrativa, que teve alteração muito recente, são alterações novas e que faz toda essa interseção entre várias áreas do direito, tanto a LINDB quanto o direito administrativo, a improbidade administrativa, que também ela recebe interferência de vários outros aspectos do direito. Então, o meu projeto continuou sendo na área de direito administrativo, que é a área que eu trabalho, continuou sendo voltado para a parte profissional, mas eu consegui mudar ao longo do processo, mas muito também porque os professores estão com a gente desde o começo, para conversar, para falar, esse tema aqui não está muito bom, não está muito, não vai ser muito visado, esse aqui está melhor. Então, já no começo do curso, a gente já tem a oportunidade de ir trabalhando isso para não ficar uma coisa desesperada no final, para mudar o projeto de última hora e qualificar. Então, lá no começo, nas nossas primeiras conversas, nas primeiras matérias que eu peguei de direito administrativo, a gente já conversou e já viu que como também trabalho com improbidade administrativa, talvez fosse mais interessante esse tema e essa modificação feita pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é uma modificação recente. E eu estou gostando muito. Chega no final, a gente fica um pouco sem fôlego, assim, mas eu me apaixonei pelo tema e foi muito bom, assim, e abriu muitas portas para mim, porque tanto de coisa que eu já fiz só por causa desse tema, o tanto de artigo que foi publicado, foi muito bom mesmo, assim. Então, esse apoio dos professores desde o começo faz a diferença. E aí, pegando o gancho um pouco com isso, eu queria saber de vocês o que vocês acham assim do que vocês têm visto dos nossos projetos e dos nossos trabalhos finais do mestrado. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver, mas assim, em relação à qualidade, em relação aos temas, às publicações, queria a opinião de vocês sobre isso, sobre os alunos e as publicações dos alunos. Começando pela professora Karen. Bom, eu estou iniciando agora, né, no IDP, então minha primeira disciplina, eu já fui professora da graduação, mas no mestrado profissional eu tive minha primeira disciplina agora, em maio e junho. Então, Carolina, eu talvez não possa contribuir muito com a resposta em relação à dissertação, né, enfim, a finalização do curso, porque eu não participei ainda nem do processo seletivo e nem das defesas, mas eu posso contribuir sim em relação à qualidade dos trabalhos que foram apresentados para a minha disciplina. Né? Como foi uma disciplina realizada online, né? A minha proposta também original é que nós façamos seminários em salas de aula, isso sirva como parte da avaliação, mas infelizmente nesse modelo agora online, o diálogo ele ficou um pouco mais restrito, né, em sala de aula, e a ideia foi a gente trabalhar com fóruns de discussão online. Então, ao invés de seminários em salas de aula, nós trabalhamos com fóruns de discussão. Então, a cada grupo de aulas, né, de sexta e sábado, na semana seguinte, nós debatíamos um tema prático relacionado com os temas trabalhados em salas de aula. Então, aí foi possível conhecer um pouco melhor os alunos, o perfil dos alunos, a participação bastante interessante, bastante interessada dos alunos também, né? E como para eles foi importante trabalhar com temas que muitas vezes eram temas secundários, que parecia que não haveria tanto interesse, mas que tinham relação com a sua pesquisa. Então, eu estou agora finalizando a leitura dos artigos, que foi o objetivo final, era a apresentação de um paper. Então, são papers também focados em temas práticos. Acho que os alunos conseguem trabalhar uma primeira parte com algumas bibliografias obrigatórias, esse era o objetivo da disciplina,
trabalhar com um mínimo, né, de bibliografias obrigatórias sugeridas e trazer para um case prático ou relacionado com a sua área de atuação profissional. Então, eu tenho papers que envolvem o CAD e o meio ambiente, tributos e meio ambiente. Outra aluna trabalhou com regulação fundiária e a questão ambiental. Então, eu acho que eles têm conseguido, nesses papers, demonstrar que, de fato, esse perfil que nós comentamos agora do aluno, do mestrado profissional, ele realmente está adequado com aquilo que está sendo entregue em termos de papers. Então, eles estão se preparando para uma dissertação nessa linha, né? E geralmente são alunos que eu tenho um perfil variado, alguns que são recém-formados, outros que já têm bastante tempo, né, de advocacia ou de atuação profissional em outras áreas, mas com bastante interessados. Houve um debate mesmo online muito, muito aprofundado, muito interessado, e eu recebi bastante feedback também dos alunos. Então, acho que foi um grupo bem coeso, né? Os alunos também dialogando entre si, trocando ideias. Nos fóruns de discussão, isso foi presente, né? Cada um colocando sua opinião, sendo totalmente contraditórios, essa concepção de economia verde, outros adotando os princípios. Então, houve bastante diálogo, isso demonstrou bastante interesse e maturidade por parte dos alunos no envolvimento com a disciplina. Professor Bom, Guilherme? do meu lado, assim, a gente começou o mestrado no primeiro semestre de 2019, né? Então, até onde eu vou, acho que nenhum aluno já fez a defesa final. Deve estar acontecendo agora no segundo semestre, as primeiras defesas de dissertação. Eu tenho, acho que, 5 ou 6 orientandos, e 3 deles já vão participar da banca de qualificação agora em julho, né? Inclusive 2 amanhã. E o que a gente percebe dos trabalhos deles, né, já tem vários capítulos escritos, é que os alunos pegaram o espírito, pelo menos na minha experiência, eles aprenderam um pouco esse espírito do mestrado profissional, né? Então, é claro que os primeiros capítulos têm uma tendência de ser um pouquinho teóricos, mas a pesquisa empírica também já está em estado um pouco avançado. Eu acho que a gente vai conseguir entregar aquilo que a gente prometeu. Com o protagonismo aí dos próprios alunos, né? Eu queria até aproveitar para responder aqui, por exemplo, duas perguntas que me colocaram aqui. Eu vou responder de forma bem genérica, obviamente que eu não vou entrar em detalhe. Então, por exemplo, a Juliana perguntou se a temática encomenda tecnológica seria um bom assunto a ser explorado, né? Então, encomenda tecnológica foi realmente algo que não foi muito utilizado, inclusive um pouco da área do professor Carlos aí. Agora, sim, o problema nunca é o tema, o problema é como o tema é empacotado, qual a vestimenta que o tema tem. Claro que a encomenda tecnológica pode se transformar num bom tema, mas o que você vai falar sobre esse tema, né? Qual vai ser a pesquisa empírica que você vai fazer, né? Só dando um exemplo, um viés que você poderia adotar seria analisar casos concretos em que ela foi adotada, ver se houve bons resultados no desenvolvimento de boas tecnologias naquele caso concreto, quais as cláusulas do contrato poderiam ser melhoradas ou não, como isso é feito em outros países, uma questão de estudo comparado. Então, assim, você tem que pegar esse tema e trazer um pouco ele para o mestrado profissional, você tem que empacotar esse tema diante dos parâmetros que o mestrado profissional exige, né? Então, alguns alunos perguntam, né? Por exemplo, um aqui falou de uma forma mais genérica, esse aqui é até anônimo, fez a pergunta assim: o risco regulatório no processo de desburocratização da economia é possível ser uma tese? Quer dizer, isso aqui é uma coisa, vamos dizer, uma faísca de ideia, digamos assim, que vai ter que ser aprofundada, vai ter que ser lapidada, vai ter que ser delimitada, tá? É claro que pode ser um bom tema, se você pegar um caso específico, qual o risco regulatório, né? Em qual processo de desburocratização, não pode ser geral, em telecomunicações, no setor de energia, no setor ambiental, você está falando de quê aqui, né? Então, você tem que ver um caso mais concreto, delimitar melhor esse tema e ter, claro, sempre em mente esse lado empírico. E como o senhor Carlos falou também, você tem que ter a possibilidade de ter acesso a esses dados. Então, muitas vezes a gente tem candidatos que trabalham na ANEEL, trabalham na Anatel, trabalham no CAD, e eles têm a possibilidade de, no local de trabalho, ter acesso a esses dados, tá? Então, isso aí ajuda muito o desenvolvimento da pesquisa, facilita demais. Por exemplo, uma das orientandas que eu estou, ela está falando de laboratórios de inovação no âmbito do CNJ.
e ela trabalha no CNJ, né? Então, inclusive gabinete de ministro. Então, ela tem acesso a toda essa discussão, tem acesso aos dados, a origem da montagem desses laboratórios de inovação. Ela teve acesso a toda essa discussão no direito comparado. Então, ela tem uma fonte muito grande de informações e de dados ali que ela pode trazer para esse trabalho. Tá? Então, o problema não é o tema. Claro que você pode ter temas puramente acadêmicos, aí eu não recomendo. Mas o problema é como você veste, você empacota e como você delimita e apresenta esse tema para a banca de seleção e para a possibilidade do desenvolvimento desse trabalho. Não adianta, assim, teoricamente, ele ser um grande trabalho, um grande projeto de pesquisa, mas do ponto de vista pragmático, ele ser impossível, ser extremamente difícil de ser desenvolvido. Né? Então, você tem que pensar um pouquinho em todos esses aspectos. É claro que, ao longo do mestrado, como a professora Karen falou, você pode ir mudando, você pode ir adaptando aquele tema, você pode até mudar completamente o tema. É claro que é sempre bom o aluno ter a ideia do que ele quer fazer desde o início e seguir essa linha, isso ajuda demais. Mas nada impede, não existe nenhuma norma ou regulamento que proíba que ele mude completamente o tema, né? E possa caminhar por outros caminhos, tá? Mas ele pode, muitas vezes, ele vai adaptar esse projeto inicial, porque ainda está muito rudimentar. Isso vai acontecer, não é uma mudança de tema, é uma adaptação aos próprios requisitos do programa, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Uma coisa que é importante, que às vezes as pessoas têm dúvida, é que há a possibilidade ainda, e nós sempre falamos isso no processo seletivo, há a possibilidade de, não sendo selecionado, ou eventualmente até nem se aplicando ao processo seletivo, a pessoa que tem interesse em cursar o mestrado profissional, ela pode se aplicar como um aluno especial, como ouvinte. Então, ter esse contato, um tempo com a academia, até para amadurecer a ideia do que você tem de projeto, entender um pouco o que é esse mestrado profissional, não é coisa ruim a ser feita, não. É uma coisa boa. É óbvio que todo mundo quer entrar o mais breve possível, depois de tomar a decisão de iniciar um mestrado, mas não é algo a ser descartado, não. Quando eu me apliquei no mestrado, isso já tem muito tempo, a orientadora que eu queria não tinha vaga. Assim, a vaga que eu queria estava ocupada até por um colega um conterrâneo da professora Karen e o professor Bernardo, lá de Curitiba. A vaga era dele. Estava ocupada já por ele, eu tinha que esperar ele vagar. Então, eu fiquei um ano como ouvinte, como aluno especial. E esse um ano foi fundamental para a gente amadurecer, né? Para entender como é que a coisa funciona, para compreender como é feita uma pesquisa, para aproximar dos professores, para lapidar o tema. Então, não é ruim a ideia de ficar um tempo sem vínculo efetivo com a academia, ali como aluno especial. É uma boa coisa a ser feita. Tudo tocante à sua pergunta, Carol, o tempo está acabando. A Carol é quem inaugurou a fila dos meus orientandos. A Carol foi a primeira a se qualificar, passou por uma banca pesadíssima, também com outro conterrâneo da professora Karen, que é o Rafael Schwinn-Walbach, querido amigo, e é um dos juristas mais geniais que eu conheço. Foi meu colega de turma na graduação. É mesmo? Estudamos juntos. É ótimo na banca, excelente. Ele foi meu grande amigo e nós estudamos juntos no Largo de São Francisco durante 8 anos. Então, a gente fez mestrado e doutorado juntos. Adoro o Rafael e quando a Carol me pediu sugestão de banca, e eu falei, olha, você quer uma banca para o seu trabalho, está muito bem feito. O trabalho da Carol é um trabalho muito bem estruturado, com muita densidade, possivelmente vai se destacar como um dos melhores trabalhos do mestrado profissional. E eu falei, olha, nesse nível a gente não pode chamar qualquer professor. É óbvio que todos os professores são muito bons, mas para convidar um externo, eu queria alguém muito bom que te apertasse ainda mais. Porque como eu sei que quando a gente percebe quando o aluno consegue entregar muito mais. Então, para te apertar de verdade, a gente vai lá e chama o Rafael Schwinn-Walbach, que fez isso, ele cumpriu o que foi determinado. Ele apertou a Carol e, óbvio, ela vai entregar muito mais, apesar de o trabalho já estar muito bom. Então, acho que os trabalhos são muito bem feitos, as pesquisas estão muito bem feitas, muito bem encaminhadas. É importante uma coisa que é muito importante e que foi dito por todo mundo é que o mestrando ele tem que ter maturidade.
e a maturidade para compreender que essa fase de pesquisa, ela tem o acompanhamento de um professor, mas é uma fase muito do pesquisador. É o pesquisador conversando com o seu orientador, ou com outros professores, ou com co-orientadores, mas é uma fase dele. A gente não pega na mão mais, é sua emancipação. Dali para frente você caminha sozinho. Você já não é mais um acadêmico de graduação. Eu não vou levar você a obter o primeiro grau da sua vida. É preciso que você se empenhe, que você tenha sangue para pesquisar, para produzir, para raciocinar, né? Pôr o neurônio para trabalhar. E aí, na entrega, a Carol mostrou com maestria o trabalho que ela tinha feito, que foi super elogiado pelos integrantes da banca, e agora, logo, logo, a gente vai ter o resultado definitivo com a defesa da dissertação dela. Amém. A gente tem que ir se encaminhando para o final, por causa do horário. Eu queria só responder algumas perguntas que ainda ficaram aqui. O Rubens perguntou se o mestrado profissional é interdisciplinar ou se ele deve ficar restrito à área do direito. O mestrado profissional ele é restrito à área do direito, mas ele recebe influência de todas as áreas do direito. Dentro do direito, ele recebe influência de todos os setores. É isso, né? Se alguém quiser falar, complementar mais alguma coisa, fique à vontade. É isso perfeitamente. Aí tem algumas perguntas aqui mais específicas. O projeto versa sobre as dificuldades estruturais do direito notarial para acelerar o processo de desjudicialização através dos cartórios. Qual o tema do mestrado profissional está afim à minha tese? Aí é com vocês. Cartórios. Um pouco de Carlos Vinícius. Cartório pode pegar um pouco de direito constitucional, pega um pouco de estrutura do Poder Judiciário, de Estado. O que você coloca como a sua tese parece ser uma ideia, né? A ideia tem que ser trabalhada para a gente entender qual é o problema que você quer enfrentar. O que você está me dizendo aqui na pergunta, o que parece, é que você... sumiu o negócio aqui, gente? Sumiu. O que deu como respondida, né? Deixa eu ver. O que você coloca aqui como a questão é de... Sumiu o negócio, não estou achando isso aqui mais. É o cartório sendo como mecanismo de desjudicialização. Olha, se for isso, você tem que ter material de pesquisa e você tem de dizer especificamente qual é a questão, como a atividade notorial vai efetivamente trabalhar com a desjudicialização, aprimorar a desjudicialização. Isso é possível pensar, mas aí você vai ter que fazer o recorte. Nós estamos trabalhando de que área? Direito de família? É possível. Boa parte passou para a área administrativa, cartorial. Uso capião? Também é possível. Então, tem que ver qual é o corte e a gente fazer levantamento de dados. Se essas novas possibilidades, recentes possibilidades de algumas coisas se processarem pela via administrativa, notarial, se elas desafogaram ou não o judiciário, se houve aumento de velocidade na resolução de conflitos, se as coisas andaram mais rápido, se andaram mais barato. Então, você tem que fazer os cortes, estabelecer quais são os cortes que você quer fazer, para a gente ver se é possível. E aí, se for isso, eu imagino que seja bastante fácil da gente fazer esse levantamento. Com dados do CNJ, por exemplo, com justiça em números, a gente consegue fazer esse levantamento. Para você especificamente, ou para todos os outros pesquisadores, há um instituto que trabalha com dados muito bem, chama Instituto Veredas. Eles estruturam pesquisas com dados jurídicos, judiciais, de questões de Estado. Eles fazem isso com precisão cirúrgica. Então, é um bom lugar para se pesquisar, né? Eu queria, então, passar a palavra para vocês, se tiverem alguma consideração final, quiserem falar mais alguma coisa, para a gente já encaminhar para o encerramento. Acho que só assim, deixar um recado, assim, não desistam, tá? Eu sei que às vezes a gente faz essa seleção, não passa. Aconteceu comigo já uma vez. Eu entrei como aluno especial, foi até melhor, como o professor Carlos falou, porque você tem contato com os professores, você entende melhor onde você estava se metendo, né? E o seu projeto de pesquisa melhora muito.
e serve como amadurecimento. Então, acho que se eu pudesse deixar um recado final, seria esse de não desista. Eu, como um recado final, eu apenas gostaria de mencionar assim, que a experiência do mestrado ela é muito gratificante. Eu acho que o mestrado é um momento em que você consegue, muitas vezes, aprofundar e reanalisar conceitos, doutrina, que, né, você não conseguiu, talvez, uma pós-graduação ou na própria graduação. Então, acho que é um momento que você consegue trabalhar de forma mais enfática, né, a sua análise crítica né, no tema de pesquisa ou na área do direito. Acho que abre muitos horizontes. Acho que as relações pessoais também são muito boas, né? Acho que fazer o mestrado e concluí-lo supera a expectativa de ter apenas um título de mestre. Acho que no campo profissional e pessoal. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Até porque o título de mestre ou o título de doutor, ele não é um turning point na vida de ninguém. Você vai ver que o ganho, ele é semanal, o ganho é diário. É o ganho da convivência, o ganho da pesquisa, o ganho das relações, de pensar diferente, de olhar as coisas por outras lentes. Olha, nós estamos aqui, todo mundo o professor Guilherme deu um recado de não desistir, e nós começamos, acho que com 30 e poucas pessoas, temos até agora, 9h30 da noite, 22 pessoas. Então, são 22 pessoas que têm interesse em fazer um mestrado profissional. Que se está aqui até agora nos ouvindo falar de mestrado profissional, numa quarta-feira, 21h33, é porque tem interesse. Então, pega a ideia que você tem, trabalhe em cima dessa ideia, matura a ideia, pesquise mais, pesquise por bons livros, converse com bons professores. Se for o caso, fique um tempo como aluno especial, faça a aplicação, e se não der certo, óbvio que tem rivalidade de vagas, não tem vaga para todo mundo. Se não der certo da primeira vez, fique lá, insista, vai dar certo. E eu garanto, assim como a professora Karen e o professor Guilherme, a gente sai outra pessoa. A gente entra de um jeito e sai de outro jeito. A gente sai mais maduro, com maior capacidade de reflexão, com maior capacidade de entendimento, obviamente com maior conhecimento, não tem a menor dúvida, e a gente sai pessoas melhores, né? O acadêmico, ele é um sujeito com maior capacidade, ele é iluminado, ele passou pelo processo de iluminação de alguma maneira, ele sai uma pessoa melhor. Então é isso, eu agradeço a presença dos professores, a disponibilidade para fazer esse bate-papo aqui com a gente. E para mais informações sobre o mestrado e doutorado acadêmico do IDP, vocês podem acessar os links que estão na descrição desse vídeo. Lembrando que as inscrições para o processo seletivo finalizam no dia 27 de julho. Então é isso, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Carinho, boa noite, Caroline. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau.